Curso é Homilética Kids. Como eu estou usando o aplicativo no modo gratuito, quando der 1 hora vai cair, tá bom? E aí eu vou entrar novamente, eu vou mandar o link novamente no grupo, um novo link, vocês clicam que volta, tá bom? Porque o gratuito é só 1 hora que o aplicativo permite. E nós vamos começar aqui o primeiro dia falando de esboços de pregação. Quem aqui tem o costume de fazer esboço para pregar? Todo mundo aqui é pregador? Ou são tias? Então vocês são pregadoras. Não, só tia. Vocês são pregadoras. Porque vocês não dão aula para as crianças em sala de aula? Isso. Gente, se vocês puderem ligar a câmera, eu me sentiria melhor porque eu consigo ver os gestos de vocês, mesmo com o microfone estiver desligado, porque eu tenho a impressão que eu tô falando sozinha. Tá bom? E consigo ver no rostinho de vocês também, se vocês estão gostando, se querem que eu fale mais sobre algum assunto. Então, a homilética não é nada mais do que a arte de pregar, tá bom? E a Homilética Kids é a arte de pregar para crianças. Qual é a diferença de uma e outra? A pregação para crianças, ela leva menos tempo do que a pregação para adultos, porque a atenção deles é menor, tá bom? Então, nós precisamos saber qual é a minha preocupação com... Quando eu falo pregador, eu estou falando também de professores, de tias que ministram as crianças na salinha, tá? Que ensinam. Então, tá incluindo todo mundo, tá? O que eu percebo muito... Quando eu convido tias para pregar na minha igreja, ou quando eu participo de algum culto infantil, que as tias, elas acabam se perdendo no meio da ministração porque elas não seguem um esboço. É claro que a gente não vai chegar na igreja pregando, pegar um caderno e ficar lendo o caderno, gente, não é isso, mas o esboço serve para nos dar direção. Então, ele é um apoio, tá bom? Então, eu esqueci o que eu ia falar. Não, você vai lá, dá uma olhadinha rápida, você grifou lá e você acaba se lembrando novamente. Então, começa a apostila assim: pregando a palavra com excelência, ludicidade e propósito. Esse curso, o público-alvo dele é líderes, tias, tios, pregadores, evangelistas do Ministério Infantil. A carga horária dele vai ser de 3 horas e vocês vão receber um certificado depois online no grupo para vocês imprimirem, tá bom? O objetivo geral é capacitar líderes a escrever, estruturar e ministrar pregações infantis bíblicas, criativas e eficazes, alcançando crianças sem perder os adultos. Se tem uma coisa que o pregador infantil ele precisa ter, não é se tiver tudo bem. Não, você precisa ter. É didática. Todo mundo sabe o que é didática? Faz sim ou não? Todo mundo sabe? Pode falar, gente. Não precisa ter vergonha, tá? Porque a gente tá aqui, a gente vai aprender. A didática é o modo como você vai falar com a criança. Eu sou pedagoga e na pedagogia a gente aprende, a gente tem uma matéria que é voltada a aprender sobre a didática. Como eu falo com a criança não é a mesma maneira como eu falo com o adulto. Mas também eu não infantilizo muito, porque a criança ela não é coisinha, ela não é bonitinha, ela é criança, ela é uma pessoa, tá? E a gente tem mania de achar que a gente está falando, para falar com criança a gente tem que falar tudo no diminutivo, e não precisa, tá? E a segunda coisa que vocês precisam ter, além da didática, a ludicidade. Ludicidade, vocês sabem? Sim? Não? O que é ludicidade? Ludicidade é ensinar brincando. O que a gente faz? A gente ensina brincando, tá bom? Vocês perceberam que quando eu falo com vocês, quando eu tô ensinando, eu falo, ensina brincando. O que eu tô fazendo? Eu tô usando a didática. Eu tô falando de modo didático para vocês, porque eu quero que vocês gravem o que eu tô dizendo, tá bom? Então, quando vocês vão pregar, vocês podem fazer isso também. Onde Jesus morreu? Jesus morreu na... Espera as crianças responderem, entendeu? Porque quando eles falam, quando a pessoa fala, ela grava, ela aprende,
tá bom? Então, didática e ludicidade. Depois eu quero que vocês pesquisem mais sobre esses dois termos, tá? E que vocês procurem aprender mais sobre isso. E tudo que vocês vão aprenderem aqui, a base é isso, é didática e ludicidade. Principalmente amanhã. Amanhã vocês não percam, gente, porque amanhã é prático, tá bom? Então vai ser muito legal. Hoje a gente vai bater um pouquinho na teoria, mas amanhã é prática. E eu vou fazer daqui e vocês vão fazer daí. Combinado? Vamos lá? A introdução geral do curso. A Homilética Kids é a arte e a responsabilidade de comunicar verdades eternas com linguagem simples, recursos lúdicos e profundidade espiritual. Pregação infantil não é improviso, é intencionalidade, preparo, sensibilidade ao Espírito Santo. Então, antes de vocês começarem a fazer um esboço, vocês precisam, a primeira coisa, ter sensibilidade ao Espírito Santo. Como que a gente tem sensibilidade ao Espírito Santo se a gente não orar e se a gente não lê a Bíblia, se a gente não faz devocional, certo? Então, para a gente conseguir, a palavra diz, o Espírito Santo vos fará lembrar. Ele não pode nos fazer lembrar de algo que a gente não estudou, que a gente não leu, tá? Que a gente não falou com ele. Então, primeiro de tudo, não há como começar um esboço sem oração. Tem que reservar uns minutos. Eu tenho pregação esse final de semana, eu vou reservar um tempo só para orar. Todos os dias durante a semana, Senhor, me dá o contexto bíblico que o Senhor quer falar com essa igreja. O que o Senhor precisa falar? Essa oração, não é aquela oração genérica. Senhor, abençoa minha família, abençoa... Não. É oração intencional. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê... A tua igreja, ela está esperando... Deixa eu admitir aqui que tem bastante gente. A sua igreja, Senhor, ela está esperando algo do Senhor, da parte do Senhor, e eu quero levar aquilo que o Senhor deseja. Então, a oração, ela tem que ser intencional, tá? Ela tem que ter um foco. E o foco, o que é? Você receber a palavra. Você recebe a palavra de onde? Do céu, certo? Tem uma tia uma vez que me falou assim, tia, eu abro a Bíblia, aquele texto que cai e eu quero falar em cima. Não é assim que funciona, tá? Quando a gente ora a Deus, o texto ele vem na nossa mente. Vocês não vão ouvir uma voz audível, nada disso. Mas na nossa mente vai vir uma história, vocês vão lembrar de uma parábola, de um contexto que é sobre aquele assunto. Por isso a intencionalidade. Tá bom? E aí vocês vão na Bíblia, vão procurar na Bíblia aquele contexto, vão procurar estudos na internet, mas cuidado, não vai confiando em tudo que vocês veem. Procurem ouvir pregações de bons pregadores, pregações para adulto, tá? Vocês não vão atrás de pregação infantil, porque a pregação infantil que tem na internet já tá resumida. Então, vocês não vão aprender muita coisa. Então, vão atrás de pregação para adulto. Vão anotando, tá ouvindo a pregação no YouTube, na internet, vai anotando aquilo que você acha interessante, que o Espírito Santo tá te falando ali, que é legal você falar na sua pregação. E depois você vai sentar com o seu caderno e a Bíblia para começar a escrever o esboço, tá bom? Vamos lá. Módulo 1. Deixa eu ver se tem alguém no lobby. Por enquanto, não. Bem-vindos para quem chegou agora. A gente vai começar o módulo 1 agora, tá bom? Até agora eu falei de oração intencional, de leitura da palavra, e que o Espírito Santo nos fará lembrar daquilo que a gente leu e orou, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler e depois eu vou comentando. Como escrever um esboço de pregação infantil? Todo mundo com caderno e caneta na mão? Eu também tô, ó. Porque enquanto eu tô ensinando, eu tô aprendendo também. Que eu não sou boba. Vamos lá? O objetivo desse módulo é ensinar o aluno a organizar uma mensagem bíblica clara, com começo, meio e fim, usando recursos lúdicos e aplicação na prática para as crianças. Tá? Hoje nós vamos aprender a escrever um esboço com começo, meio e fim. Amanhã nós vamos aprender a colocar o esboço na prática, tá bom? Os recursos lúdicos, já vou contar de antemão para vocês, vai ser o próximo curso, tá bom?
como usar recursos lúdicos. Eu vejo que tem tias assim que elas chegam com uma bolsa gigante de material, um monte de recurso, faz uma confusão enorme na cabeça das crianças com aquele recurso e não deixa, não faz a conexão com a palavra, com o tema que foi dado para ela. Então a gente precisa ter um cuidadozinho aí com esse negócio dos recursos, tá? A gente brinca bastante, eu vejo bastante vídeo na internet. Ai, as malas da tia quando sai para pregar para criança. Não precisa ser assim, gente. E vocês vão descobrir, tá bom? Vamos lá? Que é um esboço. O esboço, a linguagem mais simples, que eu vou falar com vocês em linguagem simples, não em linguagem teológica, tá? O esboço é um mapa da sua pregação. Para que serve um mapa? Para achar o caminho. Para achar o caminho, muito bem. Eu tô com uma aluna aqui presencial, viu, gente? Ela tá falando aqui também. O mapa nos mostra o caminho. O esboço, ele nos mostra o caminho. Mas eu não vou pegar o esboço, pegar um monte de papel e ficar lá lendo o esboço e as crianças virando no giraia na igreja, tá bom? Ele é só para nos mostrar o caminho, pra gente não se perder. Sem o esboço você se perde. Com o esboço você flui, administra o tempo e transmite a mensagem com clareza. O que acontece quando a tia não faz esboço? Ela não lembra o que ela tem que falar, tá? Quando você está escrevendo, quando você está fazendo o esboço, você vai gravando o que você precisa falar, tá bom? E aí fica tão fácil, gente, porque você já fica com tudo na mente. E hoje em dia eu olho muito pouco no meu esboço na hora da pregação, porque eu consigo lembrar, mas isso vocês vão conseguir adquirir com a prática, tá? Exemplos de estrutura de esboço. Vamos lá, tem mais uma pessoa para entrar. Deixa eu silenciar de novo. Vamos lá. Eu coloquei um tema aqui de uma ministração que eu fiz no final do ano passado, gente, que assim, foi algo muito do céu, foi muito lindo o que Deus me deu ali, e eu falei, eu vou usar essa pregação como exemplo para elas. Por quê? Porque eu usei recursos simples, eu não tinha recursos no tema da pregação, e eu falei, também não tinha dinheiro para comprar, e eu sei que essa nossa realidade, recursos são muito caros. Então eu falei para o Espírito Santo, falei, Senhor, eu preciso falar no tema, não posso mudar o tema, o Senhor precisa me ajudar, eu peço para o Senhor me ajudar com criatividade para que eu possa ensinar da maneira certa. E Ele me deu, né? Eu falo sempre assim, Senhor tá com uma caixa gigante assim, ó, de criatividade lá no céu. A gente só não recebe porque a gente não pede, tá? Se a gente pedir, Ele joga na nossa cabeça, tá bom? Então vamos lá? Então o tema é Em Busca do Tesouro. O texto base é Mateus 13:44. Vocês estão com a Bíblia aí? Se vocês tiverem com a Bíblia aí, abre aí no texto de Mateus 13:44. Por quê? Para vocês seguirem, já irem aprendendo a conectar o texto bíblico no esboço. Tá bom? Oi? Não, precisa. Já tá tudo aqui. Um tempinho para vocês acharem. Vamos lá. Então, o texto base é Mateus 13:44. O subtema, que é o tema, o subtema é sempre o tema que a líder que te convidou para pregar, ou o tema que você está falando na salinha das crianças. Qual que é o tema que você escolheu? Então, aqui no meu caso é o maior tesouro, né? Crianças em busca do tesouro ou alguma coisa assim. E tem vários contextos, então a gente tem que tomar cuidado para a gente não misturar. Porque tem vários textos bíblicos que falam sobre tesouro. Qual é o texto base que a tia te deu? É o texto de Mateus 13:44, que ele fala de um homem, né, que encontrou um tesouro. Deixa eu admitir que o pessoal... De um homem que encontrou o tesouro, foi lá, guardou o tesouro, vendeu tudo que ele tinha e comprou o terreno onde o tesouro estava, e aí o tesouro passou a ser dele, porque ele pagou pelo território onde o tesouro estava, certo? Então, vocês entendendo isso, vocês conseguem desenvolver o esboço, tá bom? Vamos lá, primeiro tópico do esboço, introdução.
Anotem aí, de maneira que vocês consigam, ou use um marca-texto, marca na apostila, porque o esboço precisa ter introdução. O que é introdução? Introdução é aquele momento que a gente brinca com as crianças. Recebemos o microfone, passou a palavra para nós, certo? Ou chegou o momento da palavra na salinha. Primeira coisa, cumprimentar as crianças. Eu coloquei aqui, ó, uma dinâmica inicial. Amanhã eu vou dar dicas de vocês de como fazer esse cumprimento, tá? Na prática. Mas já vou adiantar alguma coisa aqui. Cumprimento não pode ser assim, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Não. Não, tia. Não. Por quê? Lembra da ludicidade? Lembra? O que é ludicidade? Ensinar? Brincando. Exatamente. Então, para quem chegou agora, eu só vou repetir rapidinho duas coisas que os pregadores, que os líderes, que as tias precisam saber e precisam ter em mente: a didática e a ludicidade, tá bom? A reunião não caiu. Quem será que... Gente, vocês vão me ajudando aí no grupo? Pessoal perguntar, porque eu tô com o celular ligado aqui e não consigo ver, tá bom? Ótimo. Vamos lá. Então, não pode ser um cumprimento seco, tá bom? Então, vocês precisam ter um bordão. O que é um bordão? Vocês já assistiram programas de televisão, claro, e tem um artista que ele tem um bordão, não tem? Toda vez que você ouve aquele bordão, você lembra de quem? Daquele artista, certo? Não é? Não estou nos comparando com um artista, não é isso. Mas toda vez que alguém ouvir falar aquela frase, aquele cumprimento, é o cumprimento da tia Cris. Por exemplo, quando eu cumprimento a igreja, eu cumprimento assim, ó. A tia Cris cumprimenta a igreja de Pernas Curtas, capaz do Senhor? Amém. A tia Cris cumprimenta a igreja de Pernas Compridas, capaz do Senhor? Amém. Aí você já envolveu. Nossa, que diferente, que legal, né? Toda vez que a criança ouvir perna curta e perna comprida, ela vai lembrar da tia Cris, né? E vai lembrar da palavra que a tia Cris deixou lá naquele dia para eles. Então, é importante, anote aí, ó, um bordão. Vamos criar um bordão. Amanhã vocês vão fazer isso na prática. Então já vão pensando de hoje para amanhã, tá bom? Eu quero ver os mais criativos aqui, hein, gente? Vamos lá. Uma dinâmica inicial. Vocês podem procurar dinâmica na internet, vocês podem procurar dinâmica no YouTube e adaptar para sua pregação. Qual que é a dinâmica da tia Cris? Não quero falar tudo, porque senão amanhã eu vou ficar sem ter o que falar, tá? Mas eu faço uma brincadeira com eles, eu convido as crianças para brincar. Aí eu peço licença ao pastor, eu falei, pastor, tia pregadora de criança brinca antes de começar a pregar. E a gente brinca, por quê? Porque as crianças se envolvem comigo. E aí eu ganho a atenção delas. A partir daí, eu ganho atenção, elas não vão ficar levantando durante a pregação, elas não vão ficar dispersas, porque elas querem ver o que mais que vem por aí. Tá bom? Então vamos lá. Uma pergunta-chave para a gente começar a pregação. Eu coloquei aqui na apostila. Quem aqui gosta de tesouro? Já pensou? Ó, vocês já me olharam. Vocês viram? Vocês perceberam? Imagina as crianças. Quem aqui gostaria de ganhar um tesouro? De encontrar um tesouro? Pronto. Do que a tia Cris vai falar? Né? Eles já arregalam os olhinhos. Vamos lá? Próxima página. Fez a pergunta-chave? Pega um visual que pode ser, por exemplo, nesse tema que a gente está trabalhando aqui, pode ser aqueles saquinhos de dinheiro que a gente faz com um cifrão na frente, pode ser também um baú do tesouro que você preparou, fez de papelão, EVA ali bonitinho. O que será que tem dentro dessa caixa, gente? Vamos descobrir qual é o tesouro dessa noite? Vamos lá. E aí você entra, mas antes de nós descobrirmos, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos orar. E aí vocês vão fazer uma oração. Dica extra, dica bônus para vocês. A oração também não pode ser uma oração comum, tá?
porque senão os adultos vão orar e as crianças não vão orar. Como que tem que ser essa oração, tia? Amanhã eu vou ensinar para vocês, tá? Se vocês quiserem, já dá uma olhada aí depois que terminar hoje, já deem uma olhada no curso de amanhã, que vocês já vão pegar algumas dicas, tá bom? Já vão começar a entender depois da aula de hoje. Vamos lá? Segundo tópico do esboço, a apresentação. Certo? Vamos apresentar o texto bíblico. A gente apresenta o texto bíblico como? Com a Bíblia. Certo? Amanhã eu vou ensinar vocês como fazer essa apresentação também, de maneira prática, tá? Então, esse é o momento da gente pedir para eles pegarem a Bíblia, quem trouxe a Bíblia, né? E a gente vai pedir para eles abrirem. Quem sabe qual é o nosso texto base aqui? Qual é o livro do nosso texto base? Aí eles vão falar, Mateus. Aí, qual é o capítulo? É tal, qual é o versículo? É tal. Por que fazer eles repetirem? Para eles gravarem, tá bom? Isso é didática. Essas perguntas faz parte da didática, tá? É o modo como eu falo com as crianças, é o modo como eu vou ensiná-los a aprender aquele texto, certo? Então, eu coloquei aí nós vamos começar assim, ó. Vocês sabiam que Jesus nos contava histórias? Nossa, Jesus era muito legal, gente. Ele falava em forma de histórias para que a gente pudesse entender. Sabe como chamava essas histórias? Essas histórias chamavam-se parábolas. O que é uma parábola? Uma parábola era uma maneira que Jesus tinha de ensinar sobre o céu, de uma maneira que todos pudessem entender. Ficou fácil, não ficou? Hã? Já inseri o texto, certo? Vamos lá. Contextualize o reino dos céus como algo precioso. Nessa apresentação, nós vamos começar. Eu estou falando tudo aqui dentro do tema que eu coloquei como exemplo, tá? Aí vocês, no momento, vão adaptar para o tema que vocês têm. Vamos lá? Vamos falar. Vocês sabiam que Jesus comparou o reino do céu como um tesouro? Gente, o que é um tesouro? O tesouro, você tem que estar animada, empolgada. O tesouro é algo muito precioso. Vocês já pararam para pensar que o céu que nos espera é precioso, crianças? E nós vamos aprender hoje sobre isso? Vamos lá. Nesse momento, vocês perceberam que eu usei uma linguagem acessível. Eu não quis teologar, eu não quis ficar dificultando para as crianças, por quê? Eu estou falando para a igreja, para crianças e para pais, para os obreiros que estão lá no dia. Entende? Tem que ser uma linguagem simples que alcance todas as idades, tá bom? Vamos lá. Desenvolvimento. Primeiro ponto principal que vocês vão colocar no esboço. Vamos lá. Esse ponto principal precisa fixar o contexto do tema para as crianças. Então, o tema tem que ficar gravado. Eles não podem, no final, você perguntar e eles esquecerem o que você falou, tá? Então, você precisa gravar. E nós vamos fazer isso comparando o reino dos céus com o tesouro. É o maior tesouro que existe. E vocês vão fazer isso crescer, certo? 2 pontos de apoio, isso no esboço, não na hora da pregação, certo? O tesouro é algo precioso, quem encontra não pode perder. Vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê desses 2 pontos de pregação ser tão importante. Daqui a pouquinho não, vocês vão entender amanhã. Então, vocês vão escolher 2 tópicos do tema no desenvolvimento. Você vai colocar o ponto principal. Eu vou falar... Por exemplo, deixa eu ver um tema legal aí. Meu alvo é o céu, já que a gente está falando de céu, certo? Então, eu vou escolher como ponto principal para eu escrever meu esboço que o céu é um lugar muito lindo e que eu quero ir para lá. Porque se meu alvo é o céu, eu quero ir para o céu, certo? E os 2 pontos de apoio seria... por exemplo, como a criança vai chegar? Vocês podem usar aquela questão, por exemplo, dos passos até o céu, né? Que tem um recurso visual que fala dos passos até o céu.
E o segundo ponto pode ser, por exemplo, vocês já viram um alvo? Vocês sabem para que serve um alvo? E aí, esses 2 pontos são seus pontos de apoio, certo? Passamos do desenvolvimento. Ó, já foi quase meia hora já, hein, gente? Eu tô falando, se eu estiver falando muito rápido, vocês pedem para eu ir mais devagar, tá bom? É que eu não quero que vocês se percam nada. Por isso que eu tô correndo, para dar tempo de falar tudo o que eu preciso e que amanhã vocês venham afiadas pra gente fazer tudo isso na prática, tá bom? Eu quero que vocês venham com a tarefa prontinha que eu vou passar para vocês hoje. Fechou? Vamos lá então. A aplicação. O momento de trazer para a realidade da criança. Vocês já devem ter ouvido, né, que a pregação, o ensino na sala de aula, ela precisa falar com a realidade da criança. Senão a criança vai pensar assim, ó, mas a história é bonita, mas para que ela serve para minha vida? Certo? No que ela vai mudar a minha vida? Então nós precisamos aplicar isso na realidade da criança. Eu coloquei aqui na apostila para vocês 2 exemplos curtos, tá? Vocês podem fazer a comparação com um brinquedo especial que eles gostam. Alguém aqui já fez uma caça ao tesouro? Alguém aqui já perdeu um tesouro, um presente valioso, porque de repente ganhou um presente do papai, algo que você queria muito, mas o papai teve que tirar porque você fez uma arte, você aprontou e aí, como castigo, você perdeu aquele tesouro? Aquele presente, desculpa. Então, o que você está fazendo? Trazendo para a realidade da criança. E aí você vai contextualizando na realidade que isso vem na prática, que vocês vão aprender amanhã como fazer isso, certo? Nesse momento também, vocês podem colocar um testemunho breve, tá? Pode ser algo que aconteceu com vocês. Pode ser um testemunho de uma criança, claro que vocês nunca falam o nome da criança. Fala assim, olha, eu conheço uma criança que aconteceu assim, assim, sempre numa linguagem muito simples. Ou alguma coisa que aconteceu com você mesmo. Então, e é rápido, gente, porque a palavra não é sobre nós, a palavra é sobre Jesus, certo? Então, alguma coisa rápida ali, um testemunho rápido. E conectar isso com atitudes e escolha. Por exemplo, quando eu falei assim, ó, você ganhou um presente que você queria muito do papai e o papai teve que tirar de você porque você fez uma arte. O que a gente pode conectar aqui? O presente como sendo a salvação, o céu e o pecado, certo? A gente recebeu o céu de presente de Jesus. Ele está lá preparando a nossa morada, o nosso lugar. Mas nós fizemos algo muito ruim. O que nós fizemos? Nós pecamos. E aí, nesse momento, vocês vão introduzir o plano da salvação. Tia Cris, eu tenho que colocar o plano da salvação em todas as minhas pregações? Sim. Antes que vocês me perguntem. O plano da salvação precisa estar em todas as pregações, independente do tema, tá bom? Porque o tema pode ser o mais abrangente possível. Jesus tem que sempre estar na sua pregação ou ela não vai ter efeito, tá bom? O que Jesus fez por nós. Qual é o plano da salvação? O céu, o pecado, Jesus nos limpou. E nós continuamos, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós continuamos buscando a presença dele, crescendo na palavra, crescendo na oração e no devocional. Isso sempre vai ter. Mas como que eu vou aplicar? Nem sempre vai ser do mesmo jeito. Nesse contexto aqui, por exemplo, você pode aplicar o plano da salvação falando sobre o tesouro, falando sobre o presente que a criança recebeu, tá? Agora chegou um momento muito especial. É o momento de você estar na metade da sua pregação e você vai passar para o clímax da sua pregação. Porque você contextualizou com o plano da salvação, está falando de Jesus e você vai entrar no auge. O que é o clímax? É o auge da sua pregação. É o momento mais importante, tá? Então, você tem que fazer uma transição. Por isso que eu coloquei aí transições. O que eu percebo, gente? Infelizmente,
tem tias que vão pregar e elas não sabem fazer essa transição. E aí ela começa falando de Daniel e de repente ela coloca a mulher do fluxo de sangue do nada lá no meio da história. Entendeu? E aí, já era. Pode terminar a pregação porque não vai conseguir conectar mais, não vai conseguir voltar mais. Se a gente não souber fazer essa transição, fica muito difícil depois você conseguir fazer o final da pregação e ter o resultado que você gostaria que tivesse, tá? Porque a criança já se perdeu. Aí acabou, tá? Como que eu vou fazer essa transição? Você pode fazer, por exemplo, com uma pergunta. Agora eu quero mostrar algo muito importante, com didática. Crianças, agora a tia vai mostrar algo para vocês que é muito importante. E pá! Pega aquele recurso trunfo que você tem. Aquele que você preparou para aquele momento. Entendeu? Qual foi o que você usou nessa pregação, tia? Quem me acompanha no Instagram viu que eu postei lá do pirata, certo? Então, não foi um recurso, foi uma encenação. Então, o pirata, ele veio nesse momento do clímax. Quando a criança está quase se distraindo ali, eu recuperei a atenção deles de novo. Porque o pirata entrou, e o pirata entrou o quê? Representando quem? Representando Satanás, representando o inimigo. Só que eu não comecei falando que ele representava Satanás. Eu comecei falando que, gente, olha quem chegou na nossa história, olha quem chegou na igreja, chegou o pirata. O que o pirata faz? O pirata rouba. O pirata, ele quer tirar o tesouro das crianças. Nós já aprendemos qual é o nosso tesouro. O nosso tesouro é Jesus. O nosso tesouro é a salvação que nós estamos esperando. Mas o pirata veio, gente. E toda vez, quando a gente está no caminho certo, ele vem para roubar o nosso tesouro. Nós vamos deixar? Aí as crianças já gritaram, não, não. E eles não sentiram medo do pirata. Eles só ficaram assim, né? Surpresos com aquele momento, com aquele clímax. E como que nós vamos fazer para impedir o pirata de roubar o nosso tesouro? Nós precisamos chamar alguém, gente. Quem que nós vamos chamar? E eles já sabem. Quem é que pode nos salvar do pecado? Você já ensinou lá no plano da salvação. Quem vai nos salvar do pecado, crianças? É Jesus! E aí Jesus entrou o personagem vestido de Jesus, entrou, salvou a criança ali. No momento coloquei uma criança ali para representar o perigo, né? Que Satanás queria abraçar ela, prender com algemas. Satanás colocou algemas, o pirata, aliás, colocou algema na criança. Você vê como até vocês já ficaram assim? Imagina a criança, colocou algema, colocou o coração duro na criança. Tem gente que acha que o coração duro só pode ser usado em uma determinada pregação. Não. O coração duro pode ser usado a hora que o Espírito Santo te direcionar para usar, né? E aí Jesus já tirou Satanás, já mandou Satanás embora, e o pirata, já mandou o pirata embora. E aí, só que Satanás, quando a criança volta para Jesus, a gente manda o pirata embora, a gente manda o Satanás embora, mas e aí? A criança ainda está trazendo algumas coisas, né? Que do tempo que ela ficou no pecado. Então, nós precisamos que Jesus limpe o coração da criança. Lembra do plano da salvação? Aí Jesus foi lá, tirou as gemas das crianças, abriu o coração duro, apareceu o coração branco, né, mostrando as vestes brancas, e que Jesus entrou no coração daquela criança, e agora Jesus vai escrever uma nova história, vai devolver o tesouro para a criança que Satanás tinha roubado, e vocês vão desenvolvendo. Estou adiantando a aula de amanhã, gente. Vamos lá. Olha que outra frase legal para vocês usarem também. Vocês estão preparados para o próximo passo da nossa aventura? Esse é o jeito de fazer o clímax, gente. De fazer a transição, perdão. Da palavra, chegou no meio, eu vou passar para o momento mais importante, eu preciso recuperar a atenção das crianças, certo? Então eu preciso ter um trunfo ali, eu preciso ter um momento surpresa, certo? Vamos lá, momento do clímax, que eu já falei, o uso do recurso principal pode ser um teatro, como eu acabei de passar para vocês, pode ser um personagem, uma encenação, tá? Pode ser aquilo que o Senhor Jesus colocar no coração de vocês, ou pode ser um recurso visual surpresa.
aquele que você preparou para aquele momento, tá bom? É aquele que vai fazer toda a diferença na sua ministração, tá? Mas tem que ser falado com emoção, tem que trazer surpresa e tem que ser uma mensagem clara. Aqui a criança entende e sente a verdade da palavra. É nesse momento onde nós vamos passar para a conclusão. Deixa eu ver a hora. Temos um tempo, eu vou falar mais devagar, tá? A conclusão. Gente, a conclusão não precisa ser amém, eu acabei a palavra, entrego o microfone ao pastor, não. Vocês têm que fazer um fechamento, lembra? Tem que ter começo, meio e fim, tá? Começa com a introdução, o meio é o clímax e agora nós vamos passar para a parte final, tá? Reforce o que é o nosso maior tesouro. Passou aquele momento que você fez o clímax? Então nós precisamos reforçar sobre Jesus. A palavra é sobre Jesus, tudo é sobre ele, tá bom? Então, reforce. Jesus é o nosso maior tesouro e ele nos deu o maior presente, que é o presente da salvação, crianças. Quem quer receber esse presente nessa noite? O que eu tô fazendo? O apelo, certo? Quem quer receber esse presente nessa noite? Levanta a sua mão que eu quero orar por você nessa noite, para que Jesus entre no seu coração e o pirata não venha mais te prender, te aprisionar, mas que nesse momento você tenha agora Jesus para limpar o seu coração e para te entregar o maior tesouro da sua vida. E aí esse momento você pode usar um recurso para você fazer esse apelo, pode usar uma caixa de presente. Vocês podem usar um baúzinho e Jesus sai de dentro do baúzinho. Vocês podem tirar ali um Jesus fantoche, um Jesus em EVA mesmo. Algo simples. Gente, pregar para criança não exige recursos caros, não exige grande dinheiro, só exige disposição, tá bom? Disposição para o ministério. Vamos lá? Depois de reforçar, nós vamos fazer o fechamento. Como que nós vamos fazer o fechamento? Com a oração final. Lembra que a oração, ela tem que ser didática, mas nesse momento, vocês precisam ministrar para as crianças, certo? Quando vocês vão ministrar sobre as crianças, ministrar não é a mesma coisa de pregar. Às vezes eu falo, mas não é a mesma coisa. A ministração é aquele momento quando você chama as crianças lá na frente, que você vai fazer imposição de mãos, que você já orou pelos novos convertidos e agora você vai orar, vai clamar por batismo com o Espírito Santo, você vai orar e pedir para Jesus entrar na vida daquelas crianças, para que aquelas crianças que estejam com dificuldades na escola, que estejam com dificuldades em casa, com problemas, que o Espírito Santo entre na vida dela. Então, esse é o momento da ministração, certo? Como que vocês vão fazer isso? Escolham um louvor. Tia Cris, por quê? O louvor precisa ser vinculado ao tema. Quando eu fiz essa pregação, por exemplo, eu usei... eu sou difícil de lembrar nome de louvor. A boa parte. Eu encontrei o meu tesouro. Lembra desse louvor? Eu sou desafinada. Liga não. Aí, também a gente não pode querer ter tudo, né, gente? Já prega, tá bom, né? Deixa os levitas cantar. E eu usei essa ministração, por exemplo, por quê? Porque ela fala que o maior tesouro é Jesus, ela fala da escolha ali de Maria, que escolheu estar aos pés de Jesus, que ela escolheu entregar a vida dela para Jesus, ouvir a palavra. Então, o louvor vinculou com a palavra, com a pregação. Pelo amor de Deus, não usem louvores aleatórios só porque está na moda. Porque vai tirar todo o clima da sua pregação, tá? Às vezes louvores que não cabem, não tem nada a ver. Então usem aquilo. Às vezes o louvor que vocês vão escolher não fala exatamente do tema, mas ele encaixa na pregação. Então precisa ter sensibilidade ao Espírito Santo também na hora dessa escolha, tá bom? Às vezes, comigo acontece muito. Nesse momento de ministrar sobre as crianças, não vêm só as crianças. Os adultos vêm também.
Porque você está pregando para a igreja, certo? Você não pode esquecer que ali tem adultos também. E você não pode deixar de interceder por eles também, tá? Então você vai orar pelas crianças, vai orar pelos adultos que estão ali na frente. Muitos deles têm problemas que aconteceram na infância e que a hora que você está pregando volta à tona, porque Jesus quer tratar aquele problema no adulto também, certo? Então você vai orar por eles. Nesse momento da ministração, as crianças podem ficar dispersas. Por quê? Elas podem ficar, meu Deus, o que está acontecendo? Se na salinha, nunca a tia na salinha ensinou para a criança o que é ser batizado com o Espírito Santo, o que a gente sente quando é batizado com o Espírito Santo, o que a gente sente quando a gente está sentindo a presença de Jesus. Eles vão chegar lá na frente e vão ficar com medo, vão ficar curiosos para o que vai acontecer, então eles vão ficar assim, ó. Né? Ou às vezes vão ficar conversando, rindo. Então vocês precisam capturar a atenção dessas crianças. Como que faz isso? Crianças, agora a tia vai orar por vocês. A tia está sendo levada agora no momento de orar e a tia vai pedir o batismo com o Espírito Santo. A tia vai pedir ali naquele momento que Jesus fale com vocês, que Jesus toque. E vocês vão sentir alguma coisa diferente. Pode ser que vocês sintam vontade de chorar. Pode ser que vocês sintam o coração acelerar. Pode ser que vocês sintam uma quentura ou de repente um gelo. As mãos podem ficar geladas. Vocês podem começar a suar. E isso é normal. Isso é porque vocês estão sentindo Jesus tocar em vocês. O que vocês fizeram? Tiraram o medo que impede eles serem batizados com o Espírito Santo. Tia Cris, eu sou tia da salinha. Eu posso fazer isso na salinha? Deve. Faça, tá? Clame por batismo, ensine as crianças o que é ser batizado com o Espírito Santo, o que a gente sente. Vocês já passaram por isso, eu creio, a maioria de vocês, pelo menos. Então, vocês sabem, tá bom? Tem que ter Acabou, peraí.